de um assunto que geralmente os alunos têm muita dificuldade mesmo em entender. E se você entender o assunto da aula de hoje, você certamente vai entender a maioria dos conflitos que a gente vai tratar no nono ano do século XX. Segunda Guerra, Revolução Russa, ascensão do nazifascismo, dos governos totalitários, crise de 29 e assim por diante, ok? Então, a luz tá meio fraca aqui, mas eu acho que dá pra ver direitinho. Primeiro, gente, pega o caderno de vocês, vamos precisar do caderno, dá um pause aí, pega o caderno de vocês. Caderno na mão, lápis, borracha. Bem, livro. A matéria é Primeira Guerra Mundial, tá? Os antecedentes. Vocês já viram, já passamos aula sobre isso, mas hoje a gente vai reforçar, ok? E a matéria é o capítulo 1, você vai encontrar da página 4 até a página 9. E depois da aula vocês vão correr e fazer a atividade que eu vou deixar lá no portal, mas eu deixei especificado aqui já a página 11 e a página 87 a 89, os números que eu coloquei ali, ok? Então, pega seu caderno e coloca lá no título para mim da atividade, coloca a data de hoje, no caso é dia 13, eu acho, né? 13/4, e coloque o título aí da atividade, que é a aula Primeira Guerra, e vamos resolver junto enquanto eu dou a aula. Aí vocês viram e mexem, vão dar um pausezinho aí, tá ok? Rapidinho. É... Gente, qual é o objetivo da aula? Essa aula foi retirada e inspirada num plano da nova escola, tá? A referência eu coloquei ali no cantinho, mas eu gosto muito dos planos de lá, então é inspirada na nova escola, ok? O objetivo da aula, então, é analisar a relação da expansão do capitalismo com o imperialismo europeu no século XIX. Vocês viram no oitavo ano que a Europa estava passando por um momento de industrialização, teve a primeira, a segunda revolução industrial, e a Primeira Guerra Mundial é o primeiro grande conflito mundial que ele tem relação, originou justamente por causa da expansão do capitalismo, começou lá na Revolução Industrial. Então, o capitalismo, a expansão dele, tem total relação com a corrida imperialista do século XIX, que deu início à Primeira Guerra Mundial, ok? Então, esse é o objetivo da aula, é entender isso aqui. Então, já coloca lá no seu caderno, objetivo da aula, e copia para mim o objetivo aqui. Dá um pausezinho, ok? Bora. Gente, eu coloquei o primeiro documento que eu coloquei para vocês aqui é um quadro, uma tabela. O título é Partilha do Mundo entre as Grandes Potências Europeias. O que você vai fazer aqui? Eu quero que você analise junto comigo essa tabela e perceba como que o mundo foi dividido entre as grandes potências industriais europeias e os Estados Unidos. Então percebam como que essas nações dominavam esses territórios. Então o quadro mostra a porcentagem de território pertencente às potências. Um exemplo aqui, o primeiro, a África. Então quer dizer que em 1900, 90,4% do território africano era dominado pela Europa e pelos Estados Unidos, por alguma potência da Europa e dos Estados Unidos. E assim com os outros países colocados aqui na tabela. Então você percebe que as potências europeias estavam passando por um desenvolvimento de domínio desses territórios. Aí, gente, eu deixei aqui em vermelho uma perguntinha para ficar aí na cabeça de vocês, para vocês irem pensando nela enquanto vocês analisam os slides junto comigo. Veja bem aí. Quais os possíveis motivos levaram à expansão europeia sobre as regiões indicadas na tabela? Fica essa pergunta aí na cabeça, daqui a pouco vocês vão ver o que vai fazer com ela, ok? Próximo slide. Agora eu coloquei um texto para vocês mostrando que no século XIX a Europa passou por um momento de crise, conhecido como Grande Depressão Capitalista. Aí eu quero que vocês leiam esse texto sobre essa crise econômica e percebam algumas coisas que eu não vou falar. Lê primeiro aí, dá uma lida. Eu quero que você perceba
e essa perguntinha continua aí na sua cabeça. Eu quero que você perceba como que esse texto e aquele quadro mostram que era necessário ter mercado consumidor. Esse mercado consumidor eu encontrava, era um problema encontrar esse mercado consumidor só no território dessas grandes potências, de modo que eles tinham que procurar isso fora. Olha aí a relação com a tabela do slide anterior. E além disso, também precisava de matéria-prima para a produção, tudo isso que move a engrenagem do capitalismo. Então, faça uma relação entre esse texto e as necessidades dessas potências capitalistas e a tabela mostrando o domínio dela sobre outros territórios. E agora faz a análise da pergunta de vermelhinho aqui na cabeça de vocês de novo. Agora a pergunta vai ser elaborada e sistematizada por vocês. Copiem essa pergunta no caderno e responda ela para mim agora. Dá um pause agora e responde para mim agora. Ah, tem que estar certo, professor? Não sei, não precisa estar certo. Vocês estão pensando aqui junto comigo. Então, vocês vão responder essa perguntinha agora. É só uma hipótese, tá? Pode errar, sem problema nenhum. Mas tenta responder agora para mim. Gente, eu espero que vocês tenham notado que essas grandes potências, elas tinham uma necessidade de explorar matérias-primas de outros territórios. Ela tinha a missão também de levar civilização, porque eles consideravam esses territórios menos civilizados do que a Europa, do que os norte-americanos, né? Eles consideravam mais desenvolvidos, à frente na sociedade. Então tinha essa missão também de levar civilização, de educar, de construir uma nação naquele povo, construir grandes impérios, grandes territórios. Olha, isso é muito causa da Primeira Guerra Mundial, né? Formar impérios fortes, consolidados militarmente, economicamente, nações bem estruturadas. Essa era a vontade de todas as potências que disputaram posteriormente a Primeira Guerra Mundial. E também expandir economicamente, né? Então esses são os principais motivos que levaram à expansão, que vão ser também os motivos que vão levar à Primeira Guerra Mundial, ok? Vamos à frente. Gente, agora eu trouxe para vocês um documento escrito por Vladimir Lenin. Vocês vão ouvir falar muito sobre ele quando a gente for estudar a Revolução Russa, tá? Que não vai demorar. Mas ele coloca esses 3 trechozinhos que nossa escola colocou para vocês. Eu quero que vocês leiam esses 3 trechos. Se precisar, pega o dicionário para ler alguma palavra que vocês não conhecem ou que vocês não sabem o significado, tá? Ou que vocês têm dúvida, que são trechos de leitura um pouquinho mais difícil. Então, vocês vão dar um pause de novo e vão ler esses 3 trechos do Lenin aí, tá? Agora que você leu esses trechos, tenta responder essa pergunta aí sozinhos. Copia essa pergunta também no caderno e tenta responder ela sozinhos. Primeiro, pensa aí, dá um pausezinho e tenta responder. Então, vamos lá, gente. Existe relação entre a expansão capitalista e o imperialismo europeu no século XIX? Então, gente, eu espero que vocês tenham percebido que existe muita relação. Eu quero que vocês percebam que a necessidade dessas potências europeias capitalistas de desenvolver, de expandir-se economicamente, rendeu essa necessidade de também dominar outros povos, outros territórios para que isso acontecesse, né? Esse fenômeno que é conhecido como imperialismo. Então, a corrida imperialista não foi nada mais, nada menos do que a corrida entre as potências europeias para dominar novos territórios com o objetivo de alavancar a economia, de desenvolver-se, se fortalecer economicamente, militarmente e assim por diante, ok? Vamos à próxima. Gente, agora para fechar, eu quero que vocês respondam essa pergunta também no caderno de vocês sozinhos. Após a interpretação da tabela e do texto do Lenin, eu quero que vocês sistematizem agora, coloquem, ou seja,
façam a resposta bem estruturadinha. Aponte os motivos e causas que levaram os países imperialistas europeus a ocupar novos territórios. E com essa resposta vocês vão terminar de fechar todo o raciocínio que começou lá no segundo slide, ok? Bem, gente, eu espero que vocês tenham entendido, então, esse início, por que teve a Primeira Guerra Mundial, por que ela começou, qual a necessidade de se fazer uma guerra, se é que uma guerra alguma vez pode ser necessária, né? Mas, enfim, para o contexto histórico da época, por que a guerra começou. Esses foram os antecedentes e entender isso é de extrema importância para vocês entenderem todos os movimentos do século XX, ok? Então com isso eu fico por aqui, tchau, até mais!